Olá, eu sou a aluna Ana Luísa, do itinerário de Comunicações e Atualidades Sociais do Colégio Miguel de Cervantes, e hoje a gente está aqui no dia da Feira do Livro para fazer uma cobertura exclusiva para vocês com o autor César Obeide em sua palestra com os alunos de quarto ano. Agora a gente vai passar para a Carol, que vai se apresentar e falar um pouquinho mais resumidamente do César Obeide. Oi, eu sou a Carolina, também do itinerário de Comunicações, Atualidades e Comunicações Sociais, e a gente vai falar um pouco do César Obeide. César Obeide é um escritor, palestrante, poeta e educador brasileiro. Ele nasceu em São Paulo em 1974 e ele escreve livros majoritariamente para um público mais infantil. Bom, gente, agora a gente vai assistir a palestra do César Obeide, onde ele conta um pouquinho sobre o livro dele, Poesias para a Paz, e depois a gente já vai fazer a entrevista com ele. Enquanto a mãe fala assim, mãe, nossa, gente, conversar, mas eu adorei essa experiência, porque Gente, a gente acabou de assistir a palestra com o César e agora a gente vai acompanhar ele para a nossa entrevista. Prazer, César. Aqui sou eu, a Ana e a Carol. Nós somos alunas do primeiro ano do itinerário de Comunicações e Atualidades do Miguel de Cervantes. E a gente acabou de assistir a palestra com você, que você fez para o quarto ano. E a gente queria fazer algumas perguntas assim, mais da sua carreira, mais pessoais e um pouco também dessa palestra. tá bom. Sim. Na palestra você falou sobre o livro, né? O seu livro Poesias para a Paz. E você falou um pouco do conceito de paz para os alunos do quarto ano, que devem ter por volta de 9, 10 anos. E eu queria te perguntar se você e o Jonas, né, que vocês escreveram em conjunto, se vocês encontraram algum tipo de dificuldade para explicar, para introduzir esse conceito de paz, que é um conceito tão complexo até para gente, para alunos não, né, para crianças mesmo, Claro. Público mais infantil. Carolina, a pergunta que você fez é muito interessante, porque o livro a gente não tentou explicar, porque ele é um livro de poesia, e a poesia não está no campo didático. Eu tenho outros livros que eu falo de paz, nos quais eu desenvolvo um pouco mais o raciocínio do que é a paz. Esse livro a gente usou a expressão poética, que está além do racional, então a gente usa o lúdico, o mágico, o rítmico, para mostrar os poemas. Então não é um livro que a gente teve a pretensão de explicar o que é paz. E a paz, realmente, a primeira colocação tua, é difícil entender. Porque no nosso senso comum, o que é paz? Ah, não tem ninguém me atrapalhando, eu estou feliz, estou em paz, né? Tô bem aqui onde eu estou. Só que isso não é a paz. A verdadeira cultura de paz é a gente ter um monte de conflito, como vocês viram com as perguntas que eu fiz para as crianças, né? Todo mundo tem conflito o tempo inteiro. Mas a cultura de paz fala assim, tudo bem, tem um conflito, não joga ele fora, não acha ele feio, traz ele para dentro de você, acolhe, conhece e tenta resolvê-lo de uma maneira pacífica. Essa é a diferença. Então a definição de cultura de paz é a resolução pacífica do conflito, não é a exclusão dele. Essa é a grande sacada da cultura de paz que eu gosto muito. Obrigada. Uma outra pergunta que a gente selecionou é que a gente pesquisou que você faz muitas palestras, como você fez hoje aqui na escola, oficinas de workshops em todo o país. E eu queria saber se você pode contar um pouco mais sobre essa atividade, como você acha que elas contribuem para a promoção da literatura e da leitura entre crianças e jovens. Genial, amiga. Eu acho que a literatura, por si só, o livro, né, infantil e infanto-juvenil, não se sustenta. Um evento como esse, que tem dezenas de autores, ilustradores, editores, livros disponíveis, tudo isso ajuda a que a literatura fique muito próxima à TV, muito próxima ao aluno. Então a literatura, na minha percepção, e eu descobri isso muito cedo, precisa de evento. No meu caso, por vir do teatro, por ser contador de histórias, o meu lado artístico me ajudou muito a comunicar a minha literatura. Coisa que eu trago até hoje. Vocês veem que eu conto história, faço poesia. Então esse jeito mais lúdico deixa minha palestra mais interessante e aproxima as crianças. E que cada vez mais isso aconteça. Porque a literatura é interessante, né? Ela não é importante para uma criança ser mais inteligente. A literatura não é útil para a criança ter mais conhecimento. A literatura é útil para a criança conhecer o novo, para a criança se desestabilizar emocionalmente, porque ela está lendo alguma coisa que ela não estava esperando. É basicamente isso a diferença da literatura para a rede social. Na rede social a gente tem aquilo que a gente procura. Eu procuro
sei lá, quero comprar um relógio, eu procuro o que eu quero na internet, vocês já viram isso, a gente começa a receber informação, né, de relógio. Então, a internet me dá aquilo que eu procuro. O meu mundo vira único. A literatura dá aquilo que eu não espero. Ela mexe com a minha crença. Então, quando a gente lê, a gente não ganha conhecimento, a gente perde preconceito, a gente perde crença, o nosso mundo fica muito, muito maior. E para isso acontecer, os eventos são fundamentais. A mediação é fundamental. Bom, qual você acha que é o seu próximo passo como autor? Alguma próxima fase que você quer enfrentar? Um novo projeto, caminho, assim. Eu estou escrevendo um livro agora, estou terminando de escrever um livro de intolerância religiosa. A questão da religião de Umbanda, que é uma religião que tem origem africana, brasileira também, mas origem africana. Então esse é o meu próximo livro, que eu estou terminando de escrever, e é um livro que vai dar, eu acho que vai dar muita repercussão, porque é um tema que existe, né? Hoje a gente vê terreiros de Umbanda sendo destruídos, a gente vê pessoas ofendendo o pessoal que pratica alguma religião de matriz africana, e eu quero falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Então esse é um desafio que eu sei que eu vou ter pela frente, porque eu não sei como ele vai ser recebido. Então, para mim também, o campo da literatura não é 100% seguro. Vocês imaginam, eu estou escrevendo um livro há 1 ano e meio, é um livro para jovem, para pré-adolescente, 10, 11, 12 anos. Então, daqui a pouco esse livro vem para cá, como que as pessoas vão receber, eu não sei. Então, o que me levou a ficar esse 1 ano e meio fazendo o livro? A crença de que, para mim, aquele é um tema importante para ser apresentado. Nossa, sensacional. Acho que uma das nossas últimas perguntas que um pouco você falou, você trabalha temas assim, muito delicados, que podem gerar muito importantes e que podem gerar uma repercussão muito grande. E quais foram assim os principais desafios nas suas primeiras obras, seus primeiros livros? E como você superou esses desafios de falar sobre esses temas? Como foi assim os primeiros livros? Como você lidou com isso? Então, eu tenho isso, né? Eu falo de temas que são... Eu estava fazendo uma conversa com uma agente literária e ela falou, nossa César, mas os temas que você escolhe são os temas que são presentes na educação. Eu falei, mas são os temas que são presentes na minha vida. Eu não falo nada daquilo que eu não vivo. Se você falar para mim, escreve um livro de, sei lá, cadeira azul. Não vou escrever porque eu não entendo sobre isso, não faz parte. Mas eu escrevo aquilo que eu vivo. Então a cultura de paz, por exemplo, eu estudo comunicação não violenta há muitos anos. Certo? A minha esposa é professora de yoga que fez mestrado em comunicação para a paz. Então são temas que estão presentes na minha vida há muito tempo. A outra linha que eu tenho que é comida vegana, por exemplo. Eu tenho 2 livros de comida vegana para criança, de culinária vegana, porque eu sou vegano há 18 anos. Então não são coisas que eu estou fazendo porque é importante discutir sobre isso. São coisas que estão presentes no meu dia a dia. Né? Então, aí não tem desafio. Porque as pessoas podem achar o que quiser. Mas eu estou falando daquilo porque eu tenho muita propriedade em falar aquilo, entendeu? Se você olhar os meus livros, eles não têm muitos temas. Não é que eu falo sobre tudo, muito pelo contrário, eu falo de poucos temas, mas que fazem ou fizeram parte da minha vida em algum momento. Esse tema atual, por exemplo, da intolerância religiosa, da discriminação, está me agoniando, porque eu fico pensando, por que uma pessoa sofre agressão física, verbal ou emocional por ter uma escolha diferente da minha ou da tua? É muito primitivismo da gente e a arrogância achar que a gente pode fazer isso, entendeu? E a literatura não vai ajudar a acabar o preconceito. O que vai ajudar a acabar o preconceito é a lei. A lei vai falar assim, ó, quem causar algum tipo de preconceito vai ter a punição da lei. Agora a literatura vai fazer com que abra a consciência de um indivíduo para que o assunto seja debatido. E debater um assunto não quer dizer que a pessoa vai mudar o comportamento dela, mas pelo menos vai ter a capacidade de ouvir o outro. Isso é cultura de paz. Cultura de paz não é eu querer convencer você de que eu estou certo. Olha, Carol, tênis verde é melhor que tênis preto. Né? Isso não é cultura de paz. Cultura de paz é eu tenho tênis verde, você tem um tênis preto. E a gente convive com o diferente. Essa é a maravilha. Sensacional.
Acho que eram essas nossas perguntas. A gente queria te parabenizar por ter se disposto a fazer essa pequena entrevista com a gente. E parabenizar também por todo esse seu trabalho. É muito sensacional. A gente assistiu a sua palestra e mesmo a gente sendo mais velha, foi muito sensacional. A gente se entreteu muito com aquilo. Foi assim, sensacional. Que legal. Que bom. Muito obrigado, viu? Também que você tenha sucesso com o seu próximo livro. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada, César. Valeu, gente.